gente, doutora Cíntia Valéria, da SBEM, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Olá, Cíntia, boa noite. Olá, boa noite, Luiz Fernando. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Desculpa a gente não ter conseguido conversar semana passada, mas foi muito claro, né? Conta para a gente um pouquinho dessa semana de combate ao colesterol, antes da gente começar a perguntar para você o que tem uma coisa a ver com a outra. Então, foi excelente, na verdade, acima das expectativas. A nossa campanha geralmente era com apelo ao público, campanhas de rua mesmo, mas esse ano, por conta da pandemia, foi completamente virtual. E inspirados aí nessa disseminação de fake news na saúde, a gente pegou o mesmo barco e começou, então, a tentar disseminar informação com base científica verdadeira, né, pelas redes sociais, pelas mídias todas, e com assim uma chancela da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. E a adesão foi excelente. Todos os dias lives, a gente postava mitos e verdades, e a gente sabe que na área do colesterol, especialmente, existem muitos gurus aí da internet, muitas fake news, e os pacientes se colocando em risco absoluto por conta de descontinuar tratamento, por conta de inverdades que eles não têm como supor ou discriminar da verdade se não tiver aí um bom profissional para guiar. Olha, antes que eu aviso, eu lavei a latinha assim, viu? Alguém perguntou se... A gente sempre lava, passa paninho quando vem. Eu fui ao mercado, passa paninho em cima e tudo mais, ainda lava por conta de ficar no depósito, né? Sabe como é que é? Bom, isso não é o nosso tema hoje. Vamos fazer o seguinte, Cíntia. Primeiro, eu queria que, como o nosso tema o tema da época é o coronavírus, né? E a gente tem visto que, por exemplo, obesidade tem sido um fator de risco preponderante na evolução complicada de alguns pacientes, né? E a dislipidemia, ou alteração dos níveis de gordura no sangue, está frequentemente associada à obesidade. Então, tudo isso pode ser um sinal de gravidade, de risco maior para uma eventual complicação mais grave, né? Que você sabe? Quais são as novidades nessa área? Então, na verdade, a gente sabe que 1 a cada 3 pacientes que é internado em CTI por Covid vai ter o que a gente chama de diabesidade, que é ou diabetes ou obesidade, ou ambos, que é aquele terreno em que se faz a resistência insulínica. Então, Luiz Fernando, o importante dessa história é saber que, na verdade, a obesidade em si é um marco, mas as alterações que acontecem junto com ela, especialmente aí aquele ambiente de inflamação, é que vai predispor esse paciente a desenvolver um maior risco para o COVID. Tem uma pesquisa recente aí da Alemanha que mostrou que, na verdade, não é só a obesidade em si, mas é aquele paciente que tem a gordura visceral. E a gente sabe muitas vezes que tem o famoso magro metabolicamente obeso, que vai ter a dislipidemia, que vai ter todo aquele ambiente desfavorável, e na balança vai estar com peso normal, achando que está protegido. Muitas vezes ele pode ter um risco muito maior do que aquele outro que está obeso propriamente dito. Então, esses estudos são bem recentes, eles relacionaram que cada centímetro a mais aferido de gordura visceral na tomografia aumentava em 37% o risco desse paciente ir para o CTI. Mais importante do que a gordura total em si é essa gordurinha abdominal, que está bem ligada ao nosso colesterol também. E uma maneira boa, você falou até em medida, né? Logicamente que essa medida com a tomografia é a medida mais precisa, científica. Antigamente faziam aqueles estudos mais complicados ainda, que era dentro de água, né? Botava o sujeito para boiar dentro de uma coluna de água para medir a quantidade de gordura. Pelo menos já tem a tomografia hoje. Mas se o pessoal entender como é que é um jeito prático de aferir a presença ou não dessa gordura abdominal, visceral, intraabdominal. A mais simples, mais fácil, a gente tem usado muito hoje em dia com a teleconsulta, quando o paciente não consegue vir até o consultório, não precisa de balança super moderna. É uma simples fita métrica, daquela de costureira mesmo, que você vai colocar ao redor da circunferência abdominal, na cintura, bem na altura do umbigo.
e fazendo ela bem esticadinha, não adianta prender a respiração, mas também não precisa soltar demais. E aí aquela medida é super fidedigna. A gente tem limites hoje, conforme a etnia, e você sabendo que está com aquela circunferência aumentada, você já pode se considerar mulher ou homem numa faixa de risco, independente do seu peso, é uma faixa de risco para desenvolvimento dessas doenças metabólicas e para uma pior progressão num quadro de Covid. Eu lembro de uma época, quando começou a se falar de gordura intraabdominal, foi lá mais ou menos em 2005, quando começaram as pesquisas sobre sistema endocannabinoide, na época que lançaram o Acomplia e tudo mais. Uhum. Falava-se, você falou da medida do umbigo. O umbigo é fácil, só que o umbigo ele varia, né? Ele pode estar mais para baixo, pode estar mais para cima. Tem até aquele pessoal que mandou puxando o umbigo para cima com cirurgião plástico. Então, naquela época a gente falava alguma coisa entre a última costela e a ponta aqui do quadril, né? Da crista ilíaca. Isso, aquele ossinho aqui de cima e a ponta da costela. O meio do caminho também é uma boa referência. Você está completamente certo. Porque aí o pessoal pode querer enganar e dizer assim, meu umbigo está mais para cima, então bota no lugar mais estreitinho, né? É verdade, muito bem lembrado. Mas assim, o importante é sempre, a gente fala que é o operador dependente. Então, eu sempre faço do meu paciente com a mesma metodologia. Hoje em dia, a pessoa não consegue sair de casa, mede ali, não adianta esconder, não colocar só o pijama, não ver que a roupa apertou, porque isso é um fator de risco super importante e controlável, depende só de você, né? Então, assim, depende essencialmente de fazer uma boa dieta e, assim, tá fazendo algum tipo de atividade física. Porque, Cíntia, essa gordura a gente não vê, né? Essa gordura é perigosíssima. Uma outra publicação também recente mostrou que pacientes que tinham gordura no fígado, a chamada esteatose hepática, e gordura epicárdica, eram os obesos que mais complicavam por Covid também em CTI. Então, assim, é uma maneira indireta da gente inferir que esses pacientes têm essa chamada gordura visceral. Como eu falei, existem os magros que são metabolicamente obesos. Então, o mais preocupante não é a gordura que você consegue retirar com uma lipoaspiração, por exemplo. É a gordura que está entremeada entre os órgãos, que é a mesma gordura que vai fazer placa de colesterol e entupir as artérias do coração. O Eugênio está perguntando se, de repente, dá uns limites assim. Você acabou de falar que tem variação de acordo com a etnia, ou seja, varia de acordo com a origem genética de cada um de nós. Mas, assim, um limite básico para homem e mulher. Então, os limites foram também diminuindo, né? Antigamente era 102, como colesterol, tudo, os limites hoje em dia a gente considera, era 102 para homem e 88 para mulher. Aí, hoje em dia, para a etnia caucasiana, assim, a nossa etnia no Brasil é mista, mas, enfim, a gente considera 94 para homem e 80 para mulher, tá? Se for, por exemplo, raça o japonês, o asiático, aí esse 80 ele tem que ser bem fechado mesmo, porque se for mais do que isso, a paciente provavelmente está exposta a risco de ter uma deposição de gordura abdominal. Eita, Elisa falou que quer pegar a fita métrica, eu vou fugir para o outro lado. Ela vai para um lado e eu para o outro. Não tá bom para mim, não. Mas olha só, até para o pessoal entender, vamos desdobrar um pouquinho mais essa relação entre a doutora Ana Beatriz está falando que tem 80 é cintura de Miss. Vamos lá, desdobrar a relação com o colesterol? Essa relação da gordura intraabdominal com esses fatores de risco e o colesterol entrando nessa conta também. Então, na verdade, isso é muito importante, porque, por exemplo, essa gordura abdominal que predispõe à resistência à insulina, ela vai criar um ambiente que a gente chama de mais aterogênico. Então, assim, a mesma comida, a mesma porção de bebida, a mesma ingestão num paciente magro e num paciente obeso ou com essa gordura visceral, ela vai ter um efeito completamente diferente do ponto de vista metabólico. Aquela porção de comida ingerida vai ser digerida, a gordura vai ser absorvida,
num paciente que tem resistência à insulina, ele vai ter muito maior predisposição a formar moléculas, depois de digeridas, de triglicérides, de LDL, que são pequenas e densas, que são aquelas moléculas que se grudam mais na placa, como placa na parede das artérias. Então, é como se um ambiente todo se formasse mais heterogêneo. É o mesmo nível de LDL, você vai ver no exame de sangue, é o mesmo nível. Mas por que eles estão brincando aí, né? Por que a meta baixa tanto? Justamente porque para um paciente de alto risco, esse que ou é diabético ou até o pré-diabético, o que tem esses sinais que a gente chama de maior gravidade para a doença cardiovascular no futuro, a gente tem que ter metas mais agressivas, tá? E uma coisa importante para não desanimar o pessoal, né? Você pode estar partindo aí de um limite de cintura de 88 para a mulher, mas que já foi no passado 96 e que está fazendo já um tratamento para perda de peso. Essa está muito mais protegida do que aquela que vem engordando. Então, é importante diferenciar isso. Não precisa de metas inalcançáveis. É você melhorar em relação a como você se encontrava. O que não aconteceu muito na pandemia, né? O pessoal acabou se soltando. Tá difícil porque muita gente está descontando o estresse na comida, a vida de todo mundo está mais difícil, seja o jeito que a gente imaginar, né? Financeiramente, emocionalmente, enfim, tudo mais, trabalho. Então, realmente, descontar na comida é muito fácil, né? E também ficou mais difícil, entre aspas, fazer... É um paradoxo. Ficou mais difícil fazer o exercício que eventualmente era feito, né? Porque a gente não está saindo, ou está saindo menos, mas, em compensação, a gente tem mais tempo. Então, a desculpa do tempo não dá, né? Não dá, né? E a gente tem mais tempo até para cozinhar em casa, que, teoricamente, vai ser uma comida menos processada e mais saudável. Em tese, né? Em tese. Porque, às vezes, dá para fazer uma coisa mais bonita, mais gostosa, nem complica, né? O Tidu está sempre com a gente, ele tocou num ponto importante. Para perder a barriga, né? Tem que perder peso, né? Tem jeito. Exatamente. As pacientes às vezes vêm, mas eu não posso fazer cirurgia plástica, tal. Assim, a cirurgia plástica é absolutamente estética. Para perder gordura visceral, que é essa gordura metabolicamente mais agressiva, que aumenta o risco do paciente, e a gente está falando de risco cardiovascular mesmo, a única estratégia é perder peso, tá? A grande boa notícia é que quando você perde 5, 7% do peso, você já melhora muito os seus fatores de risco. Então, às vezes vem aquele paciente muito obeso no consultório, com uma meta lá inatingível, de repente, no curto prazo, tem que perder 30 quilos. Não, se ele está partindo ali dos 120, ele perdeu 6, 7, 10 quilos, ele já vai estar muito melhor e com menor risco de doença mais grave se for infectado por Covid, por exemplo. Esse pessoal que fica nessa luta com a balança, por exemplo, como eu sempre fiquei, eu posso dizer o seguinte: os primeiros 5% são os mais fáceis. Se qualquer apertada, qualquer ajustada um pouco na dieta, você perde 5% do peso corporal relativamente fácil. Agora, depois a coisa começa a ficar mais difícil, né? Fica bem mais complicado. E principalmente